Lucas capítulo 10, do verso 21 até o verso de número 24. Amém. Os que estão em casa também, Lucas 10, 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Vamos orar? Pai, nós bendizemos ao Senhor nessa noite pela Tua palavra santa, palavra, ó Deus, que aquece o nosso coração, palavra que é refrigério para a nossa alma, e palavra, ó Deus, sobre a qual nós estamos debruçados nesse momento para buscar instrução para a nossa caminhada. E que seja assim, ó Deus, seja um tempo de enlevo, seja um tempo, ó Deus, de fato, o Senhor falando conosco neste lugar. Aqui está parte do rebanho do Senhor que está esparramado pela face da terra. E nós oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que pastoreie-nos, ó Deus, a começar em mim. Pastoreie o nosso coração por meio da Tua palavra, por meio, ó Deus, do ensinamento que está contido na Escritura, por meio da ação do Espírito Santo que ilumina, que convence, ó Deus, que nos permite, ó Deus, ver o texto e perceber, ó Deus, a verdade que o texto traz para nós. Ó Senhor, nós aqui, pregadores, eu, ó Deus, como homem que sou um pastor, um pregador, eu não tenho poder de convencimento, não são os meus argumentos, ou a minha lógica de argumentos que vai, ó Deus, convencer alguém, mas, ó Deus, ao longo dos dias, da história, da minha caminhada e da caminhada que eu vejo da igreja do Senhor pela terra, nós vemos que o Senhor é aquele que convence, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que muda, o Senhor é aquele que age. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, mais uma vez, neste lugar consagrado ao Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, abrir os céus, derramar graça sobre o Teu povo, e, ó Deus, nos abençoar, ó Pai, com a palavra do Senhor, por meio do Teu agir, por meio, ó Deus, daquilo que o doce Espírito Santo faz na Tua igreja, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, e eu sempre peço isso, porque, ó Deus, para mim só faz sentido, ó Deus, esse momento aqui, ó Pai, não para ficarmos aqui, ó Deus, nos regozijando em retórica humana, mas só faz sentido o que estamos fazendo aqui, ó Deus, se ao final do culto nós estivermos convencidos de que o Senhor, Vox Dei, falou conosco neste lugar, e estivermos, ó Deus, desejosos, de fato, ó Deus, consagrando as nossas vidas para uma vida de mudança, de transformação, e tudo isso, ó Deus, para que o nome do Senhor seja louvado. Portanto, ó Pai, abençoa a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, fala ao nosso coração, assim eu oro e clamo, no nome poderoso e santo, no nome que está acima de todo nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, tá calor, né, irmãos? Então eu vou começar bebendo água, porque de fato os dias são quentes, né? E eu quero meditar com os irmãos aqui nessa ocasião, nesse texto aqui de Lucas 10, que é um texto que mexe muito comigo, é um texto que eu gosto muito da história que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas, e eu quero comentar com vocês aqui nessa noite sobre a celebração do Cordeiro. Eu gosto sempre de olhar para os Evangelhos, eu sempre tenho nos Evangelhos uma temática, né, que Jesus, o pastor incomparável, e tudo que ele vai fazendo, nós pegamos ali algumas lições,
E aqui nesse texto de Lucas 10, do verso 21 até o verso 24, eu tenho chamado essa meditação aqui de a celebração do Cordeiro, um momento interessante no ministério de Jesus. Que momento é esse? Ora, nós olhamos aqui para o Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas ele é muito destacado dos demais evangelhos, cada um com a sua particularidade, mas eu gosto da particularidade de Lucas, porque Lucas, ele como historiador, como médico, ele foi detalhista, ele vai o tempo inteiro registrar que ele foi detalhista. E Lucas, aqui no capítulo 10, ele dá início a uma sessão que só tem Lucas, tá? Apesar de que as histórias que aqui estão aparecem nos outros evangelhos, inclusive esse texto aqui que eu li com vocês, ele vai aparecer lá em Mateus, capítulo 11, mas a narrativa que Lucas faz é uma narrativa muito interessante. Aqui, Lucas inaugura a reta final do ministério de Jesus. É a partir de Lucas 10. Ele vai dar início a uma narrativa e vai colocando os elementos para aquela viagem que vai acontecer para Jerusalém, onde Jesus vai ser oferecido como o Cordeiro Pascal. É por isso que eu chamo o início dessa fala de Jesus aqui como a celebração do Cordeiro. É o momento em que as coisas estão sendo organizadas, e o próprio Lucas diz isso, né? Ele está organizando as coisas para aquela viagem. Inclusive lá diz que Jesus no seu espírito, sabendo que é o tempo da chegada, dele ser oferecido, ele está preparando as coisas para ir até Jerusalém, e ele está ali na região da Galileia, ele está indo ainda em algumas cidades, e alguns acontecimentos vão se dar, que colocam um contexto aqui da história onde nós estamos inseridos. E aqui no capítulo 10, de maneira muito interessante, alguns fatos vão se dar em que Jesus ele vai trazer aqui um momento muito interessante. Porque ele vai fazer aqui um momento de que parece uma exultação do seu ser. E existe um aspecto aqui interessante, se você reparar bem, lá no versículo 21, você vai ver, e eu gosto muito de citar isso aqui, quando a gente tem a oportunidade de ver isso na Escritura, de grifar, porque aqui no versículo 21 você vai ver a Trindade em ação. Grife sempre isso. Quando você vê a Trindade em ação, grifa isso na Bíblia. Aqui está a Trindade em ação. Porque, veja, nós temos o Deus Filho, que está ali em missão, e aí o Deus Filho, ele exulta, e aí o que está ali agindo para que provoque essa exultação no coração de Jesus? O Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. E aí Jesus vai falar, e quando ele vai falar, ele vai dizer assim, graças te dou, ó Pai. Pai, Filho e Espírito Santo aparecem nesse texto. Que coisa magnífica. Mas o que está acontecendo aqui? Do que é que Jesus quer nos ensinar? Ou do que é que esse texto está falando e o que Jesus tem a nos ensinar? E eu quero, então, pensar aqui com vocês sobre Jesus, o pastor incomparável, a celebração do Cordeiro. A primeira coisa pela qual eu quero dizer aqui que Jesus vai fazer uma celebração, ele vai fazer uma celebração pela revelação especial. Ele vai fazer uma celebração pela revelação da salvação. Olha o que ele diz lá no versículo 21, ele diz assim, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, e as revelaste. Sabe, irmãos, essa história aqui que está acontecendo, ela é muito interessante, porque se você pega o contexto imediato anterior, Jesus está ali na região da Galileia, e Jesus ele tinha passado ali por algumas cidades da Galileia, realizando muitos milagres. Aliás, ele tinha passado por uma cidade chamada Betsaida, e lá em Betsaida ele tinha feito algo extraordinário, que é a multiplicação de pães e peixes. Jesus, inclusive, tinha andado tanto em Betsaida como em Corazim. Jesus tinha feito algumas coisas muito interessantes em Cafarnaum. Ele tinha curado uma pessoa que tinha sido trazida de uma casa, dentro da casa onde Jesus estava, tinha sido trazido um paralítico, tinha sido colocado à presença de Jesus. Ou seja, essa região ali onde Jesus estava na Galileia, era uma região onde Jesus tinha feito muitos milagres, e o contexto imediato anterior mostra Jesus fazendo essa quantidade de milagres, esses registros extraordinários que Jesus fez. Só que Jesus começa a perceber alguma coisa interessante. Ele começa a perceber e registrar que existe uma dureza de coração. Mas antes dele registrar isso, diz que, de maneira interessante, depois que ele fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele vai então ordenar ali a missão dos 70, e ele manda os seus discípulos em 2 a 2, num grupo de 70, e os discípulos voltam alegres, dizendo, nós fizemos coisas extraordinárias, porque Jesus manda de 2 em 2, porque ele diz o seguinte, olha, vão nas cidades e vão preparando o caminho, porque eu vou viajar em direção a Jerusalém, e vai ser a viagem derradeira. Os discípulos então voltam de 2 em 2, alegres, dizendo o seguinte, olha, em teu nome os espíritos se submeteram a nós. E Jesus diz para eles assim, olha, é bom que vocês estejam alegres,
Mas celebrem não isso. Celebrem um outro fato, que o nome de vocês está no livro da vida. Jesus dá essa orientação para eles. A alegria que vocês têm que ter, tem que estar na grande obra que foi feita na vida de vocês. E aí a coisa prossegue. Jesus, então, na sequência, vai fazer um lamento. E ele vai chamar, a tradição vai chamar dos 3 ais de Jesus sobre 3 cidades. Porque Jesus, então, ele vai dizer o seguinte: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. E aí Jesus vai descrever esses ais dizendo o seguinte: olha, se Tiro e Sidom, e em Sodoma e Gomorra, acontecessem os sinais que aconteceram entre vocês, eles teriam se vestido de panos de saco de cinza e teriam se arrependido. Aliás, haverá menos condenação para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, porque tem ouvido, mas não tem tido o coração quebrantado. Nesse mesmo contexto dessa viagem, Jesus também está passando por Samaria. Ele faz pretensão de passar por Samaria e os samaritanos não recebem Jesus. Inclusive João e Tiago, filhos de Zebedeu, pegam e falam para Jesus aquela frase engraçada, que diz assim: Jesus, o senhor quer que nós peçamos fogo do céu para esse povo incircunciso aqui, não recebeu a gente? Jesus falou assim: calma lá, vocês estão muito agitados, não é para pedir fogo do céu não, fica calma aí. E é nesse contexto em que ele faz os lamentos sobre Betsaida, Corazim, Cafarnaum, cidades onde muitos sinais da Galileia, chamada de a tríplice cidade dos evangelhos, onde muito milagre aconteceu de Jesus. Depois que Jesus faz esse lamento sobre essas cidades, ele está com seus discípulos. E Jesus, então, eu fico imaginando essa cena, isso aqui é inferência, viu, irmãos? Eu fico imaginando que Jesus está com seus discípulos ali no caminho, e ele olha para os seus discípulos ali, vê aquele povo ali que está caminhando com ele já tinha separado os seus 12, e é nesse contexto que Jesus então vai fazer essa oração. E ele começa então a dizer e fazer essa fala: Pai, obrigado, graças te dou, porque o Senhor revelou coisas grandiosas a esses pequeninos. Sabe, meus irmãos, quando eu vejo Jesus celebrando a revelação, eu quero aqui registrar para nós que nós precisamos ter em mente e no nosso coração o quão importante é nós também não perdermos de vista essa perspectiva. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo tudo que vai acontecendo na vida cristã, e isso tudo vai se transformando em coisa comum para nós. Isso vai se transformando em coisa que não mexe mais com os nossos sentimentos, não mexe mais com o nosso coração, não mexe mais com aquilo que deveria mexer com o âmago da nossa alma. Tudo vai se transformando em muito comum para nós. Só que o fato de nós estarmos aqui, meus irmãos, é o fato que só acontece por conta de uma ação de Deus para nós. E essa ação é descrita por Jesus aqui, porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor de propósito descortinou os olhos. O Senhor de propósito fez uma ação, que foi tirar a venda dos olhos. O Senhor revelou algo que estava oculto. Aliás, no próprio texto diz que Deus se faz oculto para algumas pessoas. Elas não conseguem enxergá-lo. Há outras, e aí Jesus está louvando por isso, Ele quis se revelar. E aqui nós temos a Trindade e o Deus Filho dizendo: graças te dou, porque o Senhor quis se revelar. Ah, meu irmão, ah, meu querido irmão, minha querida irmã, será que você tem noção de quão agraciado você é nessa noite, por estar neste lugar onde você está, com a Escritura aberta diante dos seus olhos, podendo celebrar o que você está celebrando, fazendo canções dirigidas a Deus. Veja, nós estamos aqui numa liturgia presbiteriana, num culto presbiteriano que preza por uma coisa que é um culto cristocêntrico. Nós temos alegria de falar isso. Por que é cristocêntrico? Por que nós falamos isso? Porque a gente não fica cantando aqui música de nós para nós mesmos. Eu sou bom, eu faço, eu consegui, eu alcancei, eu tenho. Não é essa a nossa perspectiva. Aliás, a nossa perspectiva é uma perspectiva que indica que nós não fomos a Deus pelas nossas próprias forças. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Espírito Santo, que se revela a nós, Ele nos ressuscita. E aí, por causa desse agir regenerador do Espírito Santo, nós agora temos vida. E porque temos vida, nós declaramos: Abba, Pai.
Meu querido irmão, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus celebrou a revelação de Deus em se mostrar a nós. E ele diz lá de maneira muito clara, o que ele revelou? Revelou qualquer coisa, né? Revelou o quê? Estou revelando o futuro? Não. Revelou algum segredo seu? Não. Eis que te digo, não. Não é isso. Não é Kodak, revelação. O texto diz para nós o que Jesus está celebrando no que tange a revelação. Ele diz assim, verso 22, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Você sabe quem é o Pai? Você sabe quem é o Filho? Eu quero dizer para você, você só sabe. Porque Deus, de maneira salvífica, bondosa, se revelou a você. Louve ao nome do Senhor. Porque eu sempre penso nisso, meus irmãos, como um motivo de gratidão no meu coração. Se Deus não quisesse se revelar a mim e a você, neste exato momento, nós estaríamos como muitos que estão aí nessa sociedade, nesse mundo em que nós estamos inseridos. E totalmente longe da graça do Senhor e ainda achando que estão certos. Achando que estão no caminho certo. Vivendo as suas vidas achando que é isso aí mesmo, que só tem isso. Tendo as cosmovisões que lhes são próprias do seu coração, achando que é isso. E, gente, aqui eu estou falando para uma igreja na cidade de São Paulo, que está envolvida com muitas pessoas nos seus relacionamentos. A gente conhece na nossa caminhada gente boa, gente inteligente, gente que é destaque aí, mas que falta o principal. Não lhes foi revelado quem de verdade é o Cordeiro. Se você sabe quem é o Cordeiro, meu irmão, não deixe isso cair na rotina da sua vida. Se você sabe quem é Jesus, assim como aqui nós vemos o próprio Deus Filho se alegrando porque Deus quis revelar, e se você sabe quem Jesus é de verdade, que Ele é o Rei, que Ele é o Salvador, que Ele é o soberano, que Ele é a segunda pessoa da Trindade, se você consegue fazer a sua oração e dizer no final, em nome de Jesus, e quando você fala em nome de Jesus, você sabe que isso não é uma palavra mágica, mas você sabe que você não tem em você força para falar com o Pai, mas o nome de Jesus, por causa do sacrifício do Filho, você fala com Deus Pai. Se você sabe isso, meu querido irmão, celebre, porque você só faz isso porque Deus quis revelar a você. Isso me lembra muitas histórias, eu não vou aqui aprofundar nelas, mas eu gosto muito do Ronaldo Lidório, certamente é alguém por quem eu oro, agora que o reverendo Ronaldo Lidório tem enfrentado as adversidades na saúde, e ele tem até falado sobre essa questão do sofrimento, e como eu aprendo com o Ronaldo Lidório, mas eu sempre gosto de ver ouvir as histórias que o Ronaldo Lidório conta, e você pode perceber que sempre eu trago aqui as histórias do reverendo Ronaldo Lidório, porque aquece o meu coração, e eu sempre me lembro da história da conversão lá entre os concombas, a primeira conversão entre os concombas. Porque o Ronaldo Lidório conta essa história que é magnífica. Porque diz o Ronaldo Lidório que todo o processo de entrar na tribo concomba foi difícil, foi trabalhoso, foi de meses, não foi da noite para o dia que ele entrou entre os concombas. Primeiro porque Deus guia o coração dele para ir para os concombas. Os concombas, essa tribo fica ali entre o Togo e Gana, na África, tá? Os países Togo e Gana. E o Ronaldo Lidório, então, ele conta várias histórias. Primeiro, a própria história de chegar entre os concombas, que foi uma luta para ele poder chegar nessa tribo. Teve que andar muito, se perdeu, até que um dia, logo cedo, Deus mostra a tribo lá para ele, ele chega nessa tribo. Mas ele não chega e vai entrando, não, irmãos. Ele chega e acampa na entrada da tribo. Não pode entrar na tribo de qualquer jeito. Ele ali, um homem branco, totalmente ali num contexto social diferente. Ele fica ali acampado na entrada da tribo e ele conta na história. Eu gosto muito das histórias do Ronaldo Lidório, que ele leva tempo, porque ele diz o seguinte, olha, para entrar na tribo, eu primeiro precisei conquistar a confiança deles, eu fiquei acampado na entrada da tribo, e aí diz que os primeiros que foram lá, foram os jovens da tribo. Os jovens são importantes, viu gente? Os jovens é que começaram o negócio lá entre os concombas, porque diz que os jovens, jovem é mais curioso, né? Diz que os mais velhos, os anciãos, ficaram assim, não vamos mexer com esse homem, a gente não sabe o que ele está querendo. Os jovens foram lá mais curiosos. E aí aquela coisa, né, escambo, né, dá um negócio aqui e tal. E o Ronaldo começou a anotar palavras
porque não tinha nada catalogado da língua concomba. Ele começa a anotar palavras. Eles estão falando isso aqui apontando água, árvore. E o Ronaldo começou a... Daqui a pouco o Ronaldo começa a tentar conversar com eles. Mas nesse processo, os anciãos concombas, a pedido dos jovens, põem o Ronaldo Lidório dentro da tribo. E à medida que a coisa vai caminhando, Ronaldo Lidório então começa o seu trabalho de evangelização. E ele conta, na sua história, que durante muito tempo, quando ele começa o seu trabalho, ele fala sobre o que ele quer fazer, o feiticeiro da tribo, o mais antigo da tribo, começa a ficar andando com o Ronaldo Lidório para onde ele vai. Aonde o Ronaldo Lidório vai, o feiticeiro vai junto. Aonde o Ronaldo Lidório, o feiticeiro vai junto. E questionando, e confrontando, e atrapalhando o caminhar do Ronaldo. Só que o Ronaldo está falando do Evangelho, está falando do Evangelho, está falando do Evangelho, está falando do Evangelho. E ele conta que o feiticeiro ficava sempre ali, perto, tentando atrapalhar. Depois que ele conversava com alguém, o feiticeiro abordava essa pessoa, mas o feiticeiro estava ali ouvindo o que o Ronaldo Lidório pregava. Diz que um dia, o Ronaldo Lidório está falando com outra pessoa. E o feiticeiro vem correndo e se lança aos pés do Ronaldo Lidório e fala: eu entendi. Por favor, como é que eu faço para me entregar para esse Deus que você está falando? E ali é a primeira conversão entre os concombas, que dá a abertura para toda uma história linda de igrejas que estão lá, organizadas entre aquele povo. Por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho foi anunciado e as vendas foram tiradas dos olhos. Meu querido irmão, se você está aqui nessa noite, é porque um dia as vendas foram tiradas dos seus olhos. Deus quis se revelar a você. Celebre isso, meu querido irmão. Se alegre nisso, cante isso. Não perca de vista no seu coração um privilégio que você tem. Deus se revelou a você. Isso me leva ao segundo argumento. Meu segundo argumento é a segunda celebração de Jesus. E a segunda celebração de Jesus, em primeiro lugar, ele celebra pela revelação. Ele vai ainda nessa mesma frase, celebrar pelos pequeninos. Olha o que diz lá o versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Uma segunda celebração, um segundo motivo de gratidão na oração de Jesus, um segundo motivo pela exultação do seu coração e do seu ser, e a Trindade agindo ali, Espírito Santo agindo em Jesus. O próprio Jesus vai externar algo do seu coração de Deus eterno, a Deus Pai. Ele vai dizer assim: eu te dou graças, ó Pai, porque o Senhor revelou e revelou a pequeninos. E aqui, meus irmãos, é o meu segundo argumento com vocês. Jesus vai celebrar a existência de pequeninos. Nesse contexto aqui, irmãos, ele não está falando de crianças. Nesse contexto aqui, ele está com seus discípulos. Nesse contexto aqui, eu fico imaginando Jesus exultando e os discípulos estão ali sentados. Se você pega o Evangelho de Mateus, na sequência, os discípulos vão ser criticados porque estavam comendo espiga de trigo. Então eu imagino que eles estavam comendo ali, e Jesus olhando aquele bando de gente comum ali, aqueles 12, comendo espiga de trigo, gente simples, gente que não tinha nada a oferecer, gente comum. E Jesus, então, nesse contexto é que ele diz: o Senhor se revelou a esses pequenos aqui. Por quê? Um pouquinho antes, como eu citei aqui no começo da mensagem, Jesus ele vai lamentar Cafarnaum, Betsaida e Corazim, cidades da Galileia, vilas da Galileia, que se achavam importantes naqueles dias e que tinham uma característica: queriam ser grandes, queriam ser importantes, queriam ter relevância. E nós vivemos aqui uma tentação que aquele povo naqueles dias vivia, a tentação pela relevância, mas tem um contexto aí. Eles que se achavam relevantes, importantes, se achavam ali o povo da aliança daqueles dias, eles rejeitaram a mensagem de Jesus, eles rejeitaram os sinais que Jesus realizou, eles rejeitaram a obra de Jesus, mesmo vendo os milagres de Jesus. Veja que coisa terrível! Um coração endurecido, mesmo vendo o milagre, continua endurecido. Não é o milagre que salva, é o Espírito Santo revelando o que salva corações.
Mas veja, eles passaram por grandes cidades. E o que Jesus está percebendo ao longo daqueles dias é, tanta coisa aconteceu, e esse pessoal que se acha grande, não dobrou-se perante o Redentor. Continuam em busca de uma jornada por grandeza, em busca por relevância. Nessa busca de grandeza, o que ele encontrou ali naquelas cidades? Arrogância, autossuficiência, orgulho e um sentimento de vontade de ser grande. Na verdade, essa é uma coisa muito interessante, né? Betsaida, Cafarnaum e Corazim, que eram cidades daqueles dias, queriam ser importantes, grandes cidades daquela época, grandes cidades importantes da religião. E se você for lá hoje, aquilo que Jesus disse dos ais se cumpriu. Não existe mais Betsaida, não existe mais Corazim, não existe mais Cafarnaum, existem restos. Eles queriam ser grandes. E na verdade eu fico vendo essa tentação de ser grande, que é uma coisa da nossa geração. Nós muitas vezes temos pensado os nossos projetos, porque a nossa sociedade, a nossa geração, ela constrói um conceito, e ela, muitas vezes de maneira muito natural, porque isso está no discurso que já é natural, você vê isso nas universidades, você vê no dia a dia, você vê no discurso das autoridades, aquela coisa da tentação da relevância e a necessidade de você ser alguém importante, seja grande. E a gente às vezes quer ser grande no ponto de vista da nossa história, quer ser grande do ponto de vista da nossa vida, quer ser grande do ponto de vista do nosso alcance, a gente quer crescer. Jesus olha para tudo aquilo, e Jesus vai inverter, porque a gente nunca celebra o pequeno, já reparou isso? Não é da nossa cultura celebrar. Aliás, quando a gente se refere a coisas que são pequeninas, a gente sempre se refere de uma forma, muitas vezes, depreciando, né? A gente fala, time pequeno. Não vou citar o nome aqui para não dar problema, né? O que é um time pequeno para mim, pode ser que não seja. Pensamento pequeno. Sim. As pessoas até falam assim, pense grande. Pense grande. Jesus vai celebrar a Deus Pai, por meio do Espírito Santo, e ele vai, na sua oração, dizer o seguinte, obrigado, porque o Senhor se revelou aos pequeninos. Jesus vai inverter. E ele vai fazer uma oração que é única, que só Jesus faz. Ele vai agradecer pelos pequenos. Ele vai celebrar os pequenos. Eu tenho tanto tempo de caminhada e é uma oração que, se eu nunca ouvi, raras vezes eu ouvi de dizer assim, Senhor, obrigado, porque a gente é pequeno. A gente não quer ser pequeno, a gente quer ser grande, a gente quer grandes igrejas, mega igrejas, a gente quer megas projetos, a gente quer coisa gigante. E Jesus está dizendo, obrigado pelos pequeninos. Jesus inverte. E eu tenho aqui algumas teses do porquê que ele inverte. Ele inverte porque aqui ele está registrando uma coisa que a gente precisa ter noção nessa caminhada. Quem é grande de verdade? Quem pode dizer quem é grande de verdade? Porque veja, Jesus está aqui, vendo os discípulos, imagino eu, comendo espigas de trigo, é assim que descreve lá em Mateus. E ele agora vai fazer uma oração de gratidão, dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor se revelou. Mas quem que é a revelação? É o próprio Jesus. E ele diz assim, se revelou aos pequeninos. E por que Jesus está dizendo isso? Porque naqueles dias tinha gente se achando grande, e por se achar grande, rejeitava a mensagem que eles achavam desprezível. Só que nós aqui, a quem Jesus se revelou, nós sabemos uma coisa importante desse texto aqui. Esse Jesus que está falando. Esse Jesus que está aqui proferindo essas palavras. E é por isso que ele inverte. Ele é o verdadeiro grande da história. Repare nessa história. E perceba que nessa história toda, nem Corazim, nem Betsaida, nem Cafarnaum, que já passaram, mas nenhum daqueles povos, nem Jerusalém, nem povo algum, é grande o suficiente. Aliás, não há homem, nem história humana,
nem história de povo humano, nem de cidade humana que é grande o suficiente. Aliás, se você for no cosmos, o cosmos não é grande o suficiente, porque aquele que está aqui nessa história, que é Jesus, ele de fato é o grande, ele é o gigante, ele é o grande da história. E perto de Jesus, tudo, absolutamente tudo, vai ficar minúsculo. E ele agora, revelando isso, ele vai fazer essa oração dizendo: Senhor, eu te louvo porque o Senhor se revelou aos pequeninos. Aliás, ele vai dizer lá na sequência, e vai dizer para os discípulos, lá no versículo 24, pois eu vos afirmo, isso aqui para mim mexe com o meu coração, gente. Olha o que ele diz lá no verso 24. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis, gente que se achou grande, ou que era grande para aqueles dias, quiseram ver o que vocês vedes, Jesus. E ouvir o que vocês estão ouvindo. Eles ouviram Jesus falando. E eles não tiveram essa oportunidade. Mas, a esses pequeninos, foi revelado a maior de todas as grandezas, o Deus grandioso. Sabe, irmãos, isso é magnífico, porque diante de Deus, toda obra, todo projeto humano, toda ambição humana, fica insuficiente. E uma coisa que eu vejo que preocupa o meu coração é que quantas vezes nós estamos insatisfeitos quando nós já temos o principal. Quantas vezes nós estamos andando por aí em busca de ter preenchimento e propósito, sendo que o principal já foi dado. O Rei dos Reis, o grande eu sou, aquele que é o maior do cosmos, o soberano, aquele que é descrito como alfa e ômega, princípio e o fim. Não há ninguém maior do que Jesus. Ele se revelou a você, meu querido irmão. E diante de Jesus, todos nós somos pequeninos. Mas eu quero começar a concluir aqui esse pensamento com vocês, porque esse negócio de querer, às vezes, querer que nós sejamos grandes, é uma coisa até natural, às vezes, de pequenos, né? A gente quer enxergar melhor, não é assim? E sempre que eu penso nesse texto aqui, quando Jesus descreve os pequeninos, eu sempre penso assim: continue sendo pequeno, mas sirva a um grande Deus. E nesse sentido, tem uma coisa que eu gosto muito da questão das crianças. E eu quero começar a concluir essa mensagem aqui olhando para as crianças em algumas questões. A primeira delas é lembrando quando você era criança. Você tem essa memória aí ainda? Espero que tenha. Mas quando a gente era criança, tinha uma coisa que acontecia que era muito legal. Hoje mesmo na porta da igreja, eu peguei uma criança e ergui ela, porque eu já estava pensando na mensagem de hoje à noite, né? E eu quis pegar para ver a reação dela, né? E eu ergui a criança e falei assim: agora você está mais alto que o pastor. E ele olhou assim, sabe? Deu uma olhadinha assim, sabe? Está enxergando? Eu não sei se você tem essa memória de quando era criança, mas quando eu era criança, eu lembro de ir a alguns lugares que quando eu era criança, aquilo parecia gigante. E depois ter voltado ao mesmo lugar grande e você falar assim: gente, esse negócio aqui parecia tão grande quando eu era pequenininho. Sabe que uma coisa que eu gosto das crianças é essa possibilidade de você poder colocá-las no alto. E tem uma frase que é usada muito na sociedade de modo geral, se você quer enxergar longe, suba nas costas dos gigantes. Eu quero dizer para você e reformular um pouquinho essa frase aqui, olhando para o Evangelho. Se você quer ter uma relevância de fato na sua história, continue sendo pequenininho, mas permita que Deus te coloque em lugares altos. Suba nas costas do gigante que Deus é. E aí você não vai ser gigante, mas por causa do gigante Deus, Ele vai permitir que você enxergue coisas que você não conseguiria enxergar sozinho. Suba nas costas do gigante. Deixa Deus pegar você pequenininho e colocar você em lugares altos. E se Ele te permitir enxergar longe, louve a Ele por isso. Não porque você ficou grande. Porque grande só tem um, que é Jesus. E eu quero terminar essa mensagem, porque aqui está todo o início da reta final do ministério de Jesus, que é redentivo.
E a redenção aqui que Jesus está celebrando é dizer o seguinte: Deus quis revelar e se revelou aos pequeninos. Eu comecei falando aqui dessa mensagem que quando Jesus está falando isso aqui, ele não está falando de crianças, ele está falando de gente pequena de história, gente pequena de caminhada, gente que é pequena como ser humano no sentido de existência, e diante de Deus todo mundo é pequeno. Comparar a nossa época de existência com a eternidade de Deus é tudo pequeno, ok? E eu gosto muito dessa perspectiva, mas eu quero concluir aqui contando uma história que eu vivenciei esses dias e me marcou muito, profundamente, o meu coração, dessa perspectiva de que Deus continua se revelando aos pequeninos. E pequenino para Deus, seja criança, seja adulto, somos todos pequenos. Na verdade, eu quero te incentivar a orar nessa noite, dizendo: Senhor, obrigado por eu ser um pequenino e me permita continuar sendo pequenino. Mas deixa eu contar a história para vocês. Essas semanas atrás, Dia das Crianças, e a gente realizou aqui no Mackenzie, no Colégio Mackenzie, um evento, porque todo ano, no Dia das Crianças, é reservado um dia para a capelania fazer alguma atividade que a capelania escolher. É livre. Fala assim: pastor, se você quiser gastar 30 minutos com as crianças, gasta 30 minutos. Se você gastar 1 hora, você gasta 1 hora. Esse dia é especial para vocês fazerem alguma coisa da capelania aí com as crianças. E é engraçado porque Deus tem trabalhado muito ao meu coração nessa questão da importância das crianças, a importância do trabalho infantil, e Deus tem mexido na minha alma com respeito a isso, sabe? De ter os melhores ali. E aí, nós chamamos um pastor conhecido, que é o Rafael Diedrich, que tem um personagem chamado Girafael, para fazer uma apresentação com as crianças aqui do colégio, de manhã e de tarde. Era uma apresentação com um palhaço cristão, fazendo palhaçada, mas trazendo uma mensagem com fundo evangelístico. E assim foi, irmãos. Parte da manhã veio o Girafael, e aí ele pediu para mim assim: Alexandre, traz para mim uma água sanitária, porque eu vou fazer um truquezinho lá, que eu vou falar sobre limpeza de coração. Falei, beleza, só que aí aconteceu um problema. Porque a gente usou a água sanitária aqui do Mackenzie, que é diluída, né? Tem uma diluição de água, e ela fica com pH baixo, e aí ele estava lá realizando, aí começou, fez tal, 40 minutos ali brincando, os meninos com ele ali, toda a parte do infantil e fundium do Mackenzie lá, o auditório lotado, e ele acenou para mim assim, ele no personagem, falou assim: Ale, eu falei, o que foi? Ele pega mais água sanitária, e quase que o truque não dá certo, ele lá enrolando. Ou seja, ele fez um negócio humano lá, o negócio falhou. Só que ele está lá fazendo esse negócio, ele terminou meio que na parte da manhã, meio correndo, o negócio assim, porque deu errado o truque. Mas ele falou que precisava falar. E aí eu desci para a rampa, porque as crianças são muito afetuosas, carinhosas, e de repente eu estou descendo a rampa e estou vendo uma criança passando chorando. Eu falei, alerta, né? Criança chorando. Tá um evento, está um palhaço, está um público aqui, o dia da criança, o que essa criança está chorando? Eu já fui na criança, falei, o que aconteceu? E a professora já chegou em mim e falou assim: calma, pastor, está quebrantada. Falei, quebrantada? Olha o pastor, né? Quebrantada? Como assim quebrantada? O que aconteceu de quebrantamento aqui? E a professora vira para mim e fala assim: não só ela, pastor, mas a gente está com um grupo de alunos da 2ª série, do infantil, chorando copiosamente aqui. Eu falei, O pastor, mais uma vez, super crédulo, né? Como é que é? E aí, eu comecei a ver aquele bloco de crianças passando chorando. E aí, a professora disse para mim: pastor, inclusive eles vieram pedir perdão para mim, porque eles têm sido alunos difíceis comigo. Eu falei, coisa boa, glória a Deus. E passou aquele bloco de crianças chorando. Voltei no Dietrich e falei: Dietrich, tem um pessoal aí que está chorando aí. Aí ele falou assim: vocês contrataram o palhaço errado, porque o palhaço faz isso, esses meninos estão chorando, não sei por que eles estão chorando. Passa-se algum tempo, a professora vem conversar comigo, junto com a professora de educação física, ela pega e fala assim: pastor, nós saímos daqui e fomos para a educação física, e nós não conseguimos dar a aula para a 2ª série. Por quê? Eles falam assim: a gente quer testificar para você aqui, pastor. Houve um mover de Deus na vida das crianças da 2ª série. Elas ficaram chorando e perguntando para a gente: como é que faz para pedir perdão para Deus? Chorando. Aí a professora de educação física falou assim: pastor, cristã, ela falou assim: pastor, com o meu temor a Deus, eu sei que é aula, a gente não vai fazer proselitismo,
mas eu não dei a minha aula nessa hora. Deixei eles lá e fui respondendo as perguntas que eles faziam e orando e falando, Senhor, converte corações aqui neste lugar. Falei, que coisa maravilhosa. Aí você pensa assim, terminou a história, pastor? Não terminou. Isso foi na manhã. Na parte da tarde, falei para o Rafael, teve um quebrantamento aí de manhã. Talvez acontece de tarde de novo, né? Que era à tarde, outra apresentação, né? E aí, só que aí ele arrumou para não dar problema lá no truque dele, lá, tal, o truque aconteceu certinho, não sei o quê, fez o mesmo evento. E aí, foi mais tranquilo, não teve um mover de uma classe inteira. Mas aí, mais uma vez, eu desci lá para a rampa para cumprimentar os alunos e veio uma professora agora do 5º ano. E ela chega em mim e fala assim, pastor, o senhor está muito ocupado hoje? Porque eu preciso que o senhor vá lá no 5º ano. Um dos nossos alunos, um aluno que é extremamente difícil em algumas questões da vida dele, ele está profundamente quebrantado, pastor, chorando muito. E eu acho que seria bom o senhor ter uma conversa pessoal com ele. O senhor pode ir lá? Eu estava lotado de coisas, falei assim, daqui a pouquinho eu vou lá, segura esse menino, porque na verdade eu falei assim, traz ele aqui agora, o menino já não estava, né? Eu falei, então eu vou lá daqui a pouquinho. E aí foi, sem entrar em maiores detalhes, quando vou citar aqui o nome da criança, evidentemente, mas cheguei lá na sala da professora, a professora me chamou para o canto e falou assim, pastor, a história dele é essa e essa. E ele está, depois do evento, do culto, agora de tarde, ele está quebrantado. E ele está orando, e ele não sabe orar, e ele está chorando, e seria bom se eu conversar com ele. E eu saí com essa criança para uma sala, só eu e ele. E a gente começou a conversar, e a conversa foi mais ou menos assim. Ele falando da vida dele, um menino de 5º ano, 11 anos, 10, 11 anos. E ele falando da vidinha dele, das lutas dele, do coração dele, e ele falou assim para mim assim, pastor, será que Jesus pode me salvar também? E aí, irmãos, eu comecei a contar para ele um pouco da minha história, no que dizer respeito a uma coisa que tinha a ver com o que ele estava passando com 11 anos, alguma coisa que eu vivi com os meus 11 anos, e ao final eu falei para ele, só que tem uma coisa, quando eu tinha a sua idade, eu fiz uma oração que mudou a minha vida, e eu quero saber se você quer fazer essa oração também, mas não precisa fazer aqui com o pastor, faz se você quiser. E eu lembro dele segurar minha mão fortemente e falar assim, pastor, ora comigo. E aí eu falei algumas palavras, e ele apertava a minha mão e repetia aquelas palavras fortemente. E eu falei, eu quero receber Jesus como meu único suficiente Salvador. E ele apertou minha mão e falou assim, eu preciso receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu voltei, e foi muito engraçado, porque quando eu terminei de orar, sem que a gente combinasse, essa professora de ensino religioso chegou, que eu mentorio ela, e ela chegou e eu falei assim, cuida dessa criança, porque acabou de acontecer um milagre na vida dela. Voltei para a professora, falei, professora, aconteceu isso, e a professora se derramou aos prantos. E aí, quando eu fui saber notícias agora recentes, essa criança tem mudado a postura desde o dia em que ele disse que queria se encontrar com o Cristo. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, querido irmão, Jesus se revela aos pequeninos. Ele se revelou a mim, ele se revelou a você. Os grandes até gostariam de saber quem Jesus é, mas nem sempre eles conseguem ver quem é o verdadeiro Deus, porque grande de verdade só tem um, que é Jesus. Portanto, quando você voltar para sua casa hoje, celebre a Deus por você ser um pequenino. Celebre a Deus por Deus ter se revelado a você. Porque se Ele se revelou a você, é porque você era um pequenino diante de um grande Deus. Que Ele possa abençoar a sua vida e a sua jornada. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos pela Tua palavra nessa noite. Te bendizemos por esse texto, ó Deus, tão especial, tão magnífico, tão gostoso de ler. Desse momento em que Jesus, ó Deus, está aqui em profunda comunhão com a Trindade Santa,
Pai, Filho e Espírito Santo em comunhão. E a celebração da Trindade é uma celebração pela revelação salvífica de Jesus, feita pelo Pai, feita pelo Filho, pelo Espírito Santo, aos pequeninos, que somos nós. E a nossa oração aqui nessa noite, ó Deus, que o Senhor não nos deixe perder de vista que somos e para sempre seremos pequeninos. E é interessante ver isso, ó Deus, porque o Senhor pegou aqueles pequeninos discípulos e fez deles gente de relevância para a história. Mas quando a gente estuda a história desses homens, eles continuam sendo pequeninos que serviram a um grande Deus. Senhor, nós estamos servindo a nossa geração. Nos livra da tentação de querermos sermos grandes. Aliás, um dos maiores exemplos que nós temos na Escritura está lá em João 13, meu Pai, que nos constrange e nos quebranta, que é o grande Deus, Deus Filho, pegando uma bacia e indo lavar os pés dos seus discípulos, mostrando a Deus a grandeza daquele que serve. Senhor, nos ensina a sermos pequeninos que servem a um grande Deus. Cuida de nós. E eu quero aqui ainda em oração, a Deus, agradecer pela salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Se não fosse o Senhor, nós jamais reconheceríamos a sua salvação. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, ó Pai, nós nem sequer sabemos onde estaríamos. Mas aprove ao Senhor nos resgatar com salvação eficaz e nos dar essa oportunidade de servir ao Senhor aqui na cidade de São Paulo. Obrigado, porque o Senhor se revelou a nós. Assim nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.